Bem, pessoal, vamos falar sobre controle, gestão, saúde financeira, né? Vamos aprender aqui algumas técnicas, alguns conceitos relacionados a finanças pessoais. Dicas de controle financeiro, dicas de produtividade também, utilizando alguns aplicativos e ferramentas para que a gente possa fazer um controle seguro das nossas finanças, tá? E vamos iniciar com alguns fundamentos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que não é a quantidade de dinheiro que você ganha, mas sim como você organiza essa tua renda, tá? Mesmo que eu tenha um salário gigantesco e eu gastar mais do que eu recebo, provavelmente eu terei problemas financeiros. Então, essa aula aqui ela vai muito sobre conceitos e organização financeira, sugestões, né, de direcionamento de como você se organizar para utilizar e aplicar esse teu dinheiro. A gente pensa assim, mas é muito fácil falar, se você ganha X, se você ganha 2x, 10x, vem viver na realidade que eu vivo, não tem dinheiro para isso, para aquilo. Eu entendo completamente. Aqui a gente vai falar sobre conceitos, tá? E vamos tentar trazer aqui para a nossa realidade como que a gente pode organizar da melhor forma o recurso que a gente tem trabalhando hoje. Mas um conceito que eu sempre prego, que eu sempre falo para as pessoas, é que a gente tente sempre aumentar esse fluxo de entrada de recurso, tá? Então, estancar um pouquinho o que é que está saindo, analisar como é que está a situação e tentar achar formas e meios da gente ter um recurso, né, valores entrando de um aumento de receita, né? A gente pensar dessa forma. Por que que eu falo isso? Porque hoje em dia é muito comum, né, está sendo muito comum a gente não ter uma percepção real de dinheiro, tá? Falando bem tranquilo aqui com vocês. A própria rede social, ela nos faz entender e ter uma compreensão errada do dinheiro, né? Geralmente mostrando situações de digitais influencers, ganhos de forma fácil na internet. Vou trabalhar com digital, vou ficar milionário. Sempre tem esses apelos de campanhas, de influencers falando que, né, ganhe dinheiro, é fácil fazer isso aqui. Não, nada, não tem facilidade em nada. Tudo que vem ali de forma que tem uma construção, que tem uma dificuldade, tudo é difícil. Não tem nada muito fácil. Quando vem fácil demais, a gente sabe ali que pode ter algum caminho errado, né? Pode ter algum atalho ali que talvez não seja a melhor opção para você seguir, tá? Mas a internet ela tem trazido muito isso. A gente vê pessoal viajando, pessoal comprando um carro novo, fazendo isso aqui. E aí a gente diz, poxa, eu trabalho pra caramba, faço tanto, me esforço e não consigo atingir ali aquele nível, aquela situação financeira que aparentemente as pessoas estão, mas na verdade, né, nem sempre é aquela realidade que o pessoal mostra. Então, levando essa premissa, levando essa situação aí real de ganho de dinheiro, do esforço, da forma que a gente trabalha pra caramba pra gente ter recurso, né, pra gente ter alguma verba, um aumento de capital. Então, assim, vamos levar por essa realidade, tá certo? Que o dinheiro não é fácil e o dinheiro que a gente ganha, a gente tem que cuidar bem dele, porque se a gente não tiver uma gestão correta ali, instantaneamente, no instante a gente vai embora. E eu falo nisso porque em um dia só a gente pode fazer uma dívida, pode fazer um compromisso, assumir um compromisso financeiro que pode levar anos para que você possa se recuperar novamente, tá? Então, fica a dica aí para vocês, vamos seguir a nossa aula aqui. Então, a gente precisa entender alguns conceitos. O que é receita? Né? Receita é todo o recurso que a gente tem de entrada. Então, recebi algum valor pelo meu trabalho, receita.
vendi algum produto ali, tem uma lojinha, comprei as coisas, recebi o dinheiro, é receita. Então, receita é todo o valor que entra no caixa, né? Então, salário, comissão, vendas, alguns trabalhos extras. Vamos supor, se eu tenho uma motinha ali e eu faço também algumas entregas, vou ali, faço delivery, moto Uber, faço, enfim, alguma coisa, alguma estratégia eu faço ali para aumentar a minha receita. Ok, então todo o valor que entra derivado aí de alguma atividade que você faz chama-se receita, tá? E despesa é todo o dinheiro que sai, né? Então, alguns exemplos de despesa aí: um aluguel, uma feira, internet, energia. São contas, né, que você paga, são custos que você tem. Então, despesa é tudo aquilo que sai do teu caixa, do teu bolso para pagar determinada conta, tá? E o saldo é o quanto que sobrou. Entrou o recurso, a gente teve as nossas obrigações, a gente teve que pagar todas as nossas obrigações e eu faço aquela retirada e faço os pagamentos. Então, o saldo é o que restou. Então, esse saldo, nosso objetivo é que a gente se organize para que esse saldo sempre fique positivo. Então, Alisson, os meus custos são X valor. Todo mês eu tenho aquelas obrigações de custo. Então, eu tenho que ter alguma estratégia para que aquele saldo no final ele tende a zero, na verdade, tender um pouquinho a mais para que a gente tenha sempre um recurso para fazer uma guarda, um investimentozinho ali. Né? Tô falando para você ser investidor, grande investidor não. Mas para a gente ter um fundo de reserva, um dinheirinho guardado ali para alguma emergência. Tá? Compreenderam, pessoal? Até aqui. Estou no ritmozinho tranquilo para vocês. Receita, despesa e saldo. E aí a gente pode colocar aqui, categorizar alguns tipos de despesas. Então, quais são essas despesas? Primeiro, despesas fixas. São despesas que elas não têm tanta alteração de valor, né? São despesas que a gente já sabe mais ou menos a programação, o valor que ela vem. Então eu tenho como me planejar a longo prazo. Como internet, como aluguel, né? Como ali uma assinatura de algum aplicativo, Netflix. Essas contas elas tendem a ser contas fixas. Tem contas que são fixas, mas tem um perfil também de ser variável, né? Que é o nosso segundo tipo de despesa. Por exemplo, a energia. A energia é uma conta que você vai pagar todo mês. Todo mês vai vir um valor ali. Mas, Alisson, vem um valor ali, esse mês está a bandeira vermelha da minha conta. Ou recebi pessoas em casa, saí um pouquinho do meu tradicional ali e subi um pouquinho o consumo. Tá frio, estou usando o chuveiro elétrico, né? Ou tá quente, estou usando mais o ar-condicionado. Então, ela sempre tem essa variação. A gente pode fazer uma média, obviamente, mas normalmente, exatamente, a conta ela tem um pouquinho de variação. Mas a gente pode considerá-la também como conta fixa, colocando ali um pouquinho da média, um pouquinho para mais, para que a gente possa fazer um planejamento, né, e uma previsão de gastos. Então, essas contas como água, luz, telefone, né? O telefone hoje em dia já está mais equilibrado. Antigamente que tinha uma diferença grande. E a gente tem uns custos também que são despesas extras. O que é isso? É um presente para um aniversário que a gente vai, é um remédio que eu precisei comprar, que eu adoeci, comprei, tive febre, fui no médico ali, ele passou um antibiótico, aquilo ali é um custo variável, tá? Então, analisando, né, mais alguns conceitos: despesas fixas, despesas variáveis e despesas extras. Posso seguir? Beleza. Uma dica, né? A gente não tem ali nenhum sistema, a gente não tá... Vê que a gente não falou nada, a gente não entrou em nenhum detalhamento, mas você vai lá e começa a partir de agora, né, seja ali no bloco de notas, de alguma forma, fazer a anotação
de tudo que eu recebo e de tudo que eu gasto. Simples, só isso, né? A gente começa ali a ter aquele hábito de começar a registrar tudo que a gente gasta. Então, eu lembro que quando eu era mais novo, a minha mãe tinha uma agendinha lá, uma agenda que ela, todos os dias ela ia fazer conta, anotava se era um estacionamento do shopping que a gente ia, colocava lá, estacionamento, R$ 2 na época ainda. Então ela ia lá, anotava. Então são essas pequenas coisas, um doce que eu comprei ali um chocolate que eu comprei enquanto estava esperando o meu transporte, alguma coisa, tava o cara vendendo ali, comprei um chocolate, R$ 5. Aí fui no shopping, tal, estacionamento, parará, parará, R$ 7. Peguei um Uber, tal, algum transportezinho rápido, tal, tanto. Ah, fiz um lanche, que eu tava na rua, tal, almocei fora hoje, mais R$ 17. Quando a gente vai somar tudo isso, ela faz um impacto muito grande. E muitas vezes os gastos que a gente faz durante o dia passam despercebidos. Então a gente vai lá, faz o gasto, esqueceu, passou, se a gente não anotou, já era. Aí no final do mês a gente diz assim, caramba, já acabou o dinheiro, para onde é que foi isso aqui? E a gente não consegue ter uma noção. Então, nesse momento que a gente já só viu somente esses conceitos, anota ali, ó, um papelzinho, no caderno, num bloco de notas do telefone, apenas o que você recebeu. Eita, hoje ganhei, caiu meu salário. Puf, tanto. A data e o valor. Ah, ganhei aqui um presente porque é meu aniversário também. Data e valor, receita. E outro bloquinho de notas, despesa. Né? Anota data e o valor. Não estou nem pedindo o tanto descritivo. Na verdade, tá, bota ali também entre parênteses, de forma resumida, não precisa detalhar tanto, mas apenas sobre o que foi aquele gasto também, né? A data, o valor e uma descrição, tá bom? E aí, fazendo essa melhoria, vamos pegar essas anotações que a gente já está habituado a colocar. Passamos o primeiro mês, o segundo mês colocando, anotando tudo ali. Eita, Alisson, bacana, já estou sabendo ali o que é que eu estou gastando. E aí eu queria melhorar esse meu controle financeiro aqui. Como é que a gente pode fazer? Então, eu posso ou utilizar um programa, um aplicativo, né, que esse aplicativo ele vai ser muito mais dinâmico para que eu possa estar utilizando. Pode ser até divertido, porque ele gera análises automáticas, tudo. Ou eu posso passar ali para um controle de uma planilhazinha, né? Uma planilha no Google Sheets, que é de graça, ali, planilhas do Google, um Excel no computador, alguma coisa, né? Eu gosto do Google Planilhas porque a gente tem ali disponível também no celular, de forma online, rapidamente a gente pode preencher, tá? Então, aí a gente passa a melhorar esse controle financeiro. Então, a gente passa também a fazer alguma organização. Então, eu categorizo aqueles gastos. Então, a partir desse momento, eu coloco data, coloco os valores, coloco sobre o que foi e começo a criar algumas categorias de custos. Então, despesas fixas relacionadas à casa, despesas fixas de streaming e assinaturas, despesas fixas de transporte. Aí, nesse transporte, eu cadastro ali tudo que for de Uber que eu pegar, combustível, estacionamento, tudo isso é relacionado a transporte. Aí eu boto custos com saúde, né, custos com educação, aí eu cadastro cursos, cursos online, treinamentos, tudo que for relacionado a custo. E aí eu vou começando a entender mais ou menos as categorias de despesas. Concorda? Entenderam? Então beleza. E vamos seguindo, a gente vai evoluindo aí no detalhamento aí dessas nossas despesas, tá? E aí eu começo a traçar algumas metas. Por exemplo, a gente tem um equilíbrio aqui. A gente começa a ver as categorias e eu colocar um percentual de cada categoria e do que é mais essencial ou não. Então, eu começo a entender ali que custos com a casa são essenciais, né? A questão com a feira, como é que eu vou administrar ali aquelas compras, como é que eu vou colocar ali quanto percentual do meu 100% do recurso que vai para aquilo, quanto percentual que vai para o meu lazer, quanto percentual que vai para o meu transporte.
e a gente começa a entender o comprometimento de toda a nossa renda, para onde está indo cada uma delas, e a gente colocar essas metas, né, para cada uma dessas categorias. E aí é como começa o planejamento. Então, o planejamento, eu começo a estabelecer algumas metas financeiras para planejamento mensal, depois eu analiso a longo prazo trimestral, depois eu coloco ali uma meta para atingir ali o equilíbrio financeiro ali em 6 meses, um ano, eu começo a fazer e ter a possibilidade de fazer algumas projeções. Criando, por exemplo, objetivos para mim. Então eu coloco objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo, objetivos de longo prazo. Então, curto prazo, eu quero ter, comprar um determinado, na feira, né, quando eu for, eu queria experimentar um determinado sorvete. Estou colocando um exemplo aqui. Isso eu consigo rapidamente fazer, né? Consigo rapidamente colocar dentro do meu planejamento. Mas eu quero ter uma capacidade de comprar uma motinha para mim, uma moto. Isso é um objetivo de curto ou longo prazo? Então, normalmente de longo prazo, mas eu estou precisando dessa moto agora. Então eu faço estratégias e começo a analisar as categorias onde é que eu posso fazer algum remanejamento de recursos para que torne isso aí mais para médio prazo do que para longo prazo, né? Então eu abro mão de algumas saídas, por exemplo, de comer fora, de estar almoçando ali todos os dias, começo a preparar meu almoço em casa, eu vou reduzir meu custo, e aí começo a chegar mais ou menos no valor que eu preciso para pagar mensalmente, talvez uma carta de crédito para pegar ali um bem, né? E estão compreendendo? A gente começa a colocar e começar a fazer decisões mais objetivas, centradas e focadas em planejamento. Então, como é que eu faço, pessoal? Como é que eu faço? Eu defino as minhas metas financeiras. Em primeiro lugar, eu tenho que ser específico. Como assim, Alisson? Específico. Eu não digo assim, eu quero economizar a partir de agora, né? Dizer assim é muito amplo, é muito fácil. Eu preciso definir, né, colocar meus objetivos e minhas metas dentro de uma realidade que eu alcance. Então eu analiso ali meus números e eu digo, poxa, todo mês eu quero guardar no final do mês R$ 50. Aí você diz assim, caramba, Alisson, R$ 50 é muito pouco, né? Eu guardar todo mês ali, eu vou comprar o que com isso? Gente, dentro de um ano você guardando, você vai ter R$ 600. Pode ser, por exemplo, o lance da tua carta de crédito para que você compre aquele bem, aquela motinha ali que você tá precisando. Ah, não deu ali o meu lance com R$ 600. Mas dentro de um ano eu vou ter entre 900 e R$ 1.000, um ano e meio. E aí eu coloco e sou contemplado. Então, uma coisa que era para longo prazo, eu consigo ali dentro de médio prazo, consigo tirar minha carta de crédito e pagar aquela parcelinha que eu já estava planejando porque eu me organizei financeiramente, tá? Então, seja específico com as suas metas. Depois, tenha prazos e defina metas que são realistas, tá? Então, em 6 meses eu vou ter uma reserva de X. Em um ano, guardando R$ 50, eu vou ter uma reserva de R$ 600. E aí a gente consegue colocar dentro da minha realidade, né, com metas realmente alcançáveis, o nosso planejamento. Eu não posso colocar dentro de algumas metas, né, minhas metas, situações que são irreais, situações que eu não vou conseguir atingir. Por quê? Porque vai gerar ali uma frustração, né? Eu não vou, por não estar batendo as minhas metas, eu vou gerar uma frustração, provavelmente eu vou desistir no meio do caminho de fazer, isso aqui não é para mim. Então, quando eu for fazer o planejamento das metas, coloco ali metas alcançáveis, metas que eu consiga realmente alcançar, né? Colocar ali dentro da minha realidade. Ou que seja um incentivo também, mas que de um incentivo de uma forma que eu consiga aumentar, por exemplo, o rendimento da minha receita. Alisson, não tenho ideia de como fazer esse aumento de receita. Então, traz alternativas. Se eu tenho o meu objetivo e minha meta, o que é que eu sei fazer?
coloco ali, eu sei fazer um artesanato, eu sei fazer macramê, eu sei fazer móveis, pequenos acessórios ali para gato, arranhador, enfim, eu estou falando diversas coisas que a gente pode estar comercializando, estar vendendo ali, né? Para que a gente consiga ter esse aumento de receita para a gente conseguir bater as nossas metas, tá certo? Então, outra dica é você dividir as tuas metas, que são grandes metas, em metas menores. Por quê? Porque eu parcelando, eu dividindo aquelas metas, eu consigo, né, bater a primeira etapa, bater a segunda etapa ali. Então, vou dar como exemplo, quando eu estou viajando, quando a gente está viajando e coloca uma coisa é eu colocar um destino daqui para São Paulo que dão 3.000 quilômetros, e outra coisa é eu ir colocando daqui para Recife, que é 120 quilômetros. Primeira meta batida, dá aquela sensação de concluído. Fui lá, próximo destino ali, Caruaru, também mais cento e tantos quilômetros para que a gente possa bater mais a nossa meta. E essa é uma motivação. Quando eu coloco um destino muito longo, dá um cansaço excessivo, a gente já pensa em desistir no meio do caminho, né? Então é uma estratégia para enganar ali teu cérebro para que você consiga estar continuando e permanecendo no teu objetivo final, tá? E monitore o seu crescimento, né? Então, quando eu falei para você acompanhar ali na planilha, a gente tem, por exemplo, uma planilha que vai fazer o controle da tua receita, da tua despesa, do teu fluxo de caixa e saldo ali. Aí tem todas as categorias de despesas e numa outra planilha ali, no próprio projeto, eu começo a colocar o meu caixinha, né, e fazer um controle, por exemplo, das minhas metas e objetivos. Então, em quantos por cento está a minha meta, eu tenho tanto no caixinha, falta tanto para chegar ali naquele valor de 100%, que era a meta que eu estipulei para o final do ano. Então, vamos começar aí, até o ano que vem, a partir de janeiro, eu vou chegar ali e fazer essa minha meta, essa minha organização, para eu começar a ter um novo horizonte, né? Então, mas sempre passos lentos, vai primeiramente ali anotando, pega o costume, pega o, o treinamento, né? Faz um treinamento mental ali para que você possa estar toda hora que você fizer o gasto você anotar, porque não é um negócio que é fácil, tá? Apesar de parecer fácil, mas a gente manter uma rotina de gestão é muito complicado. Então, algumas ferramentas aqui. Primeiro, já falei, Google Sheets, planilhas do Google, ela é gratuita, tá? Você acessa com a tua conta do Google e pode fazer essa personalização, esse controle lá financeiro na planilha. Depois, alguns aplicativos gratuitos, vamos falar mais a fundo deles também, né, que permite que registre entrada, saída e gere esses gráficos automáticos, que é Minhas Economias, Organize e Guia Bolso. Tem alguns outros que a gente vai entrar mais em detalhes e eu vou mostrar na tela do computador, tá? E o sistema de envelopes. O que é o sistema de envelopes? Assim que entrar a minha receita principal, eu começo a dividir esse valor que chega em envelopes com os destinos desse meu recurso. E aí já chegou aqui, eu boto tanto valor, R$100 vai para isso, R$200 vai para isso, R$600 vai para o pagamento do aluguel. Eu vou organizando todos os envelopes para o que restar eu saber para onde eu vou destinar aquele dinheiro e poder começar a tomar as minhas decisões. Essa forma é uma forma manual, né? É melhor ter essa forma do que nenhuma, mas se fosse para eu te recomendar alguma coisa, seria principalmente uma planilha ali para que a gente possa fazer esse armazenamento e a guarda, porque eu mantenho assim um histórico. Então eu sei, eu consigo lá no ano que vem, quando for em março, eu consigo entender como foi a minha situação desse março desse ano. Eu consigo inclusive fazer uma projeção, um gráfico sabendo da minha evolução, do tanto de receita, o quanto que eu cresci, o quanto que eu tenho de patrimônio, né? O quanto que eu consegui juntar de dinheiro ali, quanto aumentou ou diminuiu os meus custos. Então, tem tudo isso aí que a gente consegue filtrar e depois ter números para a tomada de decisão, tá? Então, é isso. O planejamento financeiro é a base para qualquer tipo de sonho. A gente sabe que, como eu falei, na internet a gente vê sonhos sendo realizados de forma muito fácil e tal, mas, sendo bem sincero com você, se a gente não começar a plantar, não organizar esse controle financeiro, essa organização financeira,
talvez mais na frente, né, vai ser muito mais difícil, não digo impossível, vai ser muito mais difícil do que se você começar a ter essas regras a partir de agora, essa organização, esse direcionamento do recurso para te ajudar nas próximas tomadas de decisões e organizações das tuas metas e objetivos financeiros. Então é isso. A gente fica por aqui, né? A gente se vê na próxima aula.